Começar a gravar. Gravando! Bom dia! Sextou com S de saudade. Saudade dos amigos, né? Saudades daquela muvuca da escola, de estar na sala de aula, mas o tempo não é propício mais. Então, vamos lá? Vamos para a chamadinha. Ana Clara Caetano. Presente. Ana Clara Couto. Ana Flávia. Presente. Ana Júlia. Augusto. Augusto faltou hoje? Augusto Nunes. Camila. Presente. Carlos. Daniel Mendonça. Presente. Diogo. Gabriel Carlos. Gabriel Carlos. Gabriel de Oliveira. Presente. Guilherme Guida Torres. João Vitor. Júnia. Lívia Chagas. Presente. Lívia Ferraz. Presente. Marden Rezende. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Presente. Mariana. Presente. Mariana Lacerda. Mariela. Marina. Presente. Pedro Correia. Eu, presente. Pedro Henrique. Rafael Nascimento. Presente. Sara Miranda. Tiago Correia. Tomás Cassiano. Vitor Henrique. Vinícius Borges. Presente. Ah, tá aí? Então, gente, eu vou compartilhar a tela aqui. Então, ó, nós... Ó, a mim. Oi. Meu irmão, o Thiago vai assistir aqui comigo, o telefone dele deu pau, ele tá tentando arrumar. Ah, tá. Peraí que o trem tá dando pau aqui também. Qual que é o seu nome? O nome? Tiago Correia, né? É. Deixa eu salvar como aqui. Peraí que o trem tá dando desvio aqui. Eu mando meu computador para assistência, não adianta nada. Agora, esse Word meu, todo dia tem que dar um probleminha diferente. Pronto, salvou. Então, queridos, minhas queridas alunas, minhas alunas do Colégio Unifor, vocês vão amanhã lá na festa junina? Passar lá no carro para vocês ganharem uma pipoquinha? Eu vou. Então tá bom. Eu também. Sei. Também vou. Acho que eu vou, né? Você acha que eu vou também? É uma pipoca. Aqui, vocês estão bem, né? Vocês estão em paz? Tudo certo. Então tá bom. Então, meus queridos, a aula de semana que vem não, a prova ela vai estar mais relacionada à filosofia. Nossa, João Vitor do céu. Que foto é essa? Gostou? Não. A prova de semana que vem, ela vai estar mais relacionada a Santo Agostinho e a São Tomás de Aquino. Então, hoje, né, espero que o Rafael já tenha feito os exercícios, né? Hoje, então, nós trabalhamos a filosofia escolástica, né? Gente, mas vocês colocam cada foto, ele está conectando um tal... O Guilherme conectou com que é a foto daquele homem, o homem pateta, sei lá, sei que é isso mesmo. Ô, Vitinho! Então, vai cair a filosofia medieval, né? Inteira, tanto da patrística, tanto da escolástica, que foram os dois principais focos, né? Os principais pontos que nós estudamos. Então, na patrística nós temos Santo Tomás de Aquino, patrística nós temos o Santo Agostinho, e da escolástica nós temos Santo Tomás de Aquino, tá certo? Eu esqueci, cadê meu celular? Peraí, só um pouquinho, tá, gente? Enquanto isso, eu vou compartilhar a tela aqui, né? Eu perdi meu celular.
Eu queria colocar uma coisa aqui diferente hoje. Vou colocar a aula. Cadê? Peraí, gente, só um segundo, tá? Ah, tá ali. Encontrei. Peraí que eu vou ali, tá? Eu vou compartilhar a tela enquanto isso. Vocês estão vendo aí? Tá vendo? Ah, Mas vocês não respondem. Parece que estão mortos. Mano, meu celular tá... Calma aí, hein? Tô indo. Vamos ambientalizar. Vamos começar a aula de filosofia. Estão preparados? Estão preparados para começar a aula de filosofia? sim. Benção. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Então, hoje nós vamos começar. Você está conseguindo visualizar a minha tela? Vou colocar aqui bem de levinho a música, tá? Daqui a pouco eu conto uma música gregoriana aqui, um Panis Angélico. Que isso, amém? Uai, tem que estar na beca também, você acha que não? Aula virtual. Ai, ai. Deus te abençoe, te perdoe na de todos os beca, seus não. pecados. Em nome do Pai, Cada coisa que eu tenho que ouvir. e do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos começar, Amém. então? Então, essa Podemos. primeira questão aqui, que eu coloquei para vocês, ela era uma questão aberta, que ela estava referente, então, as questões que eu já tinha começado a explicar, que são as quatro correntes da filosofia medieval, né? Que seriam os padres apostólicos, que são os primeiros padres, né? Que vieram pais. Você tem toda vez que for falar padre, você tem que lembrar que a palavra padre remete então à palavra pai, tá? Os pais da Igreja Católica. O pai que significa são os primeiros, né? Os continuadores. Então, depois da morte de Jesus Cristo, então alguém tinha que dar continuidade, então, na pregação, né? Na vida, naquilo que Jesus fez e ensinou, certo? Tá bonito aí, eu aí, Dmitry, de bispo, com a minha estola diaconal. Então, vamos lá. Tá chique, tá chique. Isso tá chique. aqui, tá chique. eu não vou ficar falando muita coisa, não, mas é bem breve. Então, quem são os padres apostólicos dos primeiros séculos? São os padres apóstolos, né? Que são os homens da fé, né? Os que deram o início, depois da morte de Jesus Cristo, ao cristianismo.
né? Então a gente tem os destaques. Quem são os destaques principais? Os destaques principais são o apóstolo João, porque João consegue escrever bastante livro, e livros profundíssimos, né? A música está atrapalhando? Não. Não, tá de boa. Ô, Jotaval, quem que é esse moleque na sua foto? Tá de boa. Não, você não vem não na foto. Vocês vão para de interromper minha aula, senão vocês vão pro inferno. Eu tenho o poder de mandar vocês pro inferno, hein? Então, presta atenção aqui, gente. Presta atenção. Então, os primeiros padres, os padres apostólicos, apóstolos, né? Então, nós começamos com João, porque João era apóstolo, e depois a gente dá destaque a Pedro, a Paulo, né? Paulo, porque o Paulo, ele que, na realidade, Paulo que põe força ao cristianismo, né? A gente fala que existe um cristianismo antes de Paulo e depois de Paulo. Antes de Paulo é aquilo que Jesus fez e falou. E o depois de Paulo foi todas essas fundamentações, né? Essas fundamentações cristãs, como, por exemplo, essa edificação da igreja, o celibato, né? Os dogmas, as coisas foram começando a se organizar com Paulo. Depois dos padres apologistas, nós não estudamos os padres apologistas com profundidade, mas nós temos vários padres apologistas, né? E aí, os padres apologistas, eles fazem oposição a quem? Filosofia pagã. A filosofia pagã, né? Ao paganismo, a filosofia grega. Nós temos que lembrar que dentro desse contexto ainda, na qual Jesus está presente, né? Eles eram dominados pelo Império Romano. Até ali, onde Jesus vivia, era dominado pelo Império Romano, né? E aí, o Império Romano, antes, né? Dentro dele se tornar romano, né? Que eu não lembro muito direito da história, mas nós temos que saber que ele era ele veio do Império, o quê? Macedônico. Então, o que o Império Macedônico do período helenístico quis instalar nas regiões onde ele dominava? A cultura grega. E nós temos que lembrar que a cultura grega é uma cultura pagã, né? Que acreditava-se em vários deuses, né? Então, os padres apologistas, eles queriam fazer a apologia ao cristianismo contra essa fundamentação, então, da filosofia grega, porque eles achavam que filosofia e religião não se associavam, né? E aí, logo em seguida, né, bem logo em seguida, nós temos o primeiro período, que é o período da patrística. O período da patrística, então, é o período na qual os padres vão começar, né, o cristianismo já está bem organizado, bem fundamentado, né? Já existe, então, as congregações, os monastérios, a vida religiosa. E aí nós temos quem? Santo Agostinho. O Santo Agostinho, além dele ter sido um santo da igreja, né, ele foi o fundador de uma obra, de uma instituição religiosa, né, que é os agostinianos. E aí, dentro do período da patrística e período da escolástica, né, tanto da patrística quanto da escolástica, eles não vieram mais fazer oposição à filosofia grega, mas eles vieram tentar. O que eu fiz? Nossa. Para unir a filosofia com a religião, não é? Eles tentaram associar a filosofia mais à religião, porque acharam, por exemplo, a filosofia. O que a filosofia é? É o conhecimento racional, né? A busca pelo conhecimento seguro. A fé e razão, né? E aí vieram conciliar a fé, isso mesmo, vieram conciliar a fé junto com a razão, tá? Ao contrário dos apologistas que não vieram, não associaram a fé e a razão. Saiu minha tela daí, não saiu? Saiu. Então fechou do nada. Brincadeira, viu? Peraí. É brincadeira. Então, os apóstolos, né? A patrística como a escolástica, elas vieram conciliar a fé e a razão. Nós falamos que nós temos um Agostinho, né? Um Agostinho que é um Platão, né? Porque ele bebe diretamente da fonte do conhecimento de Platão, até aquela questão da divisão do corpo e da alma, né? A divisão entre cidade do céu e cidade dos homens, que é a mesma coisa se você dividisse, então, o mundo sensível e o mundo inteligível, né?
E depois, no período da escolástica, na qual já começa, então, a fundamentação das universidades, né? Aí entra, então, a figura de São Tomás de Aquino. E a figura de São Tomás de Aquino é essencial, então, porque a Igreja Católica ela era agostiniana. Ela era agostiniana, quer dizer, ela era paulina e agostiniana, né? Até, então, vir Tomás de Aquino e reformular, então, algumas teses, né? Algumas doutrinas. Então, hoje nós temos uma igreja mais tomasiana, né? Quer dizer, que bebe muito da fonte da filosofia e do conhecimento de São Tomás de Aquino. E o conhecimento de São Tomás de Aquino, ele é um conhecimento empírico e racional. Empírico e racional porque ele bebe, então, da fonte de Aristóteles. Você pode assistir a aula de hoje, que a aula de hoje... Eu vou tentar aqui abrir, tá, gente? E o computador aqui é complicadíssimo. A aula de hoje, na hora que eu explico as 5 vias da existência de Deus, eu comprovo as 5 vias da existência de Deus a partir daqueles elementos essenciais da filosofia de Aristóteles. Tá? Peraí, gente, deixa eu abrir aqui. Encontrei. Tá, vou colocar aqui para vocês, tá? Então, foi essa, então, as 4 correntes, né? As 4 doutrinas, né? As 4 partes, então, da filosofia da Idade Média ou da Idade Medieval. Deixa eu ver. Compartilhar a tela. Amém. Então, Santo Agostinho era as ideias de Platão, não era? A gente fala que Agostinho é uma ressurreição de Platão, né? Porque, por exemplo, quando ele fala da dualidade, né, corpo e alma, né, ele vai falar que o conhecimento está onde? Está na alma, né? O conhecimento ele está inato em nós. Por que ele está inato em nós? Porque Deus mora em nós, ele vive em nós, né? Então, quanto mais, é igualzinho a Platão, quanto mais você busca conhecimento, né, mais a sua alma vai abrindo, né? Ela vai relembrando as coisas. A teoria do iluminismo, né? Da iluminação, não sei. O quê? É a teoria da iluminação, que Deus ilumina a cabeça dos homens que têm fé nele. Enquanto para Platão é a reminiscência da alma, a alma recorda, quanto ele busca conhecimento, para Agostinho é diferente. É diferente, mas é quase o mesmo sentido. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você busca conhecimento, Deus, que é uma fagulha, uma chama que existe dentro de você, ele vai iluminando o seu caminho, quer dizer, ele vai iluminando a sua mente, ele vai iluminando o seu cérebro, né, para você conhecer sempre mais. Então, é Deus que possibilita, né, ou melhor dizendo, facilita esse processo do conhecimento. Vocês estão enxergando aí o coisa agora? Sim. Tá, então vamos começar. Essa questão aqui dos padres apologistas. Tá, vamos lá. Eu queria ler os outros 2, porque eu tô achando que eu vou enrolar muito nessas aulas de hoje aqui. Não tô conseguindo aumentar nessa coisa aqui. Ah, não encontrei. Vamos lá. Questão 2. Com os padres apologistas, começa a atividade filosófica cristã. A tese comum que defendem é de que o cristianismo é a única filosofia segura e útil. E resultado último a que a razão deve chegar. Os filósofos pagãos conheceram sementes de verdade que não puderam entender plenamente. Os cristãos conhecem a verdade inteira porque Cristo é o Logos. Cristo, você lembra? Não sei se vocês lembram do primeiro momento, né? No primeiro momento, quando eu comecei a dar aula, eu usei aquela frase, aquele versículo bíblico de João, capítulo 1, né? No início era a palavra, no início existia um Logos, né? Então, quem era esse Logos? O Logos era Deus. E o Logos estava junto de Deus. E quem estava junto de Deus? O Christos. Quem era o Christos? O Jesus. Jesus. Ia ser enviado, né? Quer dizer, ele é o enviado, ele é escolhido por Deus, por ele ser o filho, para vir salvar e redimir a humanidade, né? Isto é, a razão mesma da qual participa todo o gênero humano. A apologética desses padres constitui, portanto, a primeira tentativa de inserir o cristianismo na história da filosofia clássica. Então, quer dizer, embora não há uma conciliação concreta, né, entre fé e razão aqui, né,
Mas eles percebem que os gregos, né, eles tinham uma semente da verdade. Uma semente, só uma pequena semente. Só que a verdade inteira, completa, absoluta, estava na pessoa de Jesus Cristo. E eles não aceitavam isso, ou não aceitaram isso, né? Quer dizer, não aceitaram porque ele não tinha vindo ainda, né? Talvez por isso, né? Vamos lá. Deixa eu aumentar mais isso aqui, que eu tive no oculista essa semana. Eu tenho que ir lá até trocar o óculos. Só um pouquinho, viu, gente? Partindo dessa colocação, julgue as assertativas abaixo e assinale qual alternativa que agrupa as verdadeiras com relação à filosofia dos padres apologistas. Tá? Então, primeiro, então os padres apologistas são relativa à apologia, isto é, a defesa e ao elogio do cristianismo contra a filosofia pagã realizada por padres e escritores eclesiásticos. Correto ou errado? Ai, que bosta, isso não marca. Correto ou incorreto? Se vocês não responder, vocês não vão para o céu. Peraí. Acho que é correto. Correta. Relativa. Os padres, Se assinale você tá alternativa que falando, é porque agrupa tá certo, as não? verdadeiras em relação à filosofia dos padres apologistas. Relativo à apologia, isto é, a defesa, né? Defesa do cristianismo contra a filosofia pagã realizada por padres e escritores da igreja. Correto. Defendiam a fé contra a filosofia grega porque viam nessa forma pagã de pensamento uma porta aberta para o pecado, para a dúvida, para o descaminho e a heresia. A heresia é aquilo que era contra, né? Contra as doutrinas da fé cristã. Correto ou incorreto? Correto. Correto, isso mesmo. Daqui a pouco eu vou cantar um gregoriano para vocês aqui. Eu quero até encontrar elas aqui daqui a pouco. Quero contar um Salve Regina, Mater Misericordiae, Fidado. Encontrei. Regina Celi, Letare. Ó. Aleluia. Ó, Jesus está chamando. Vamos lá. Eu não quero ir agora não, Jesus. Espera mais um pouquinho. 3. Peraí, gente, que eu aumentei muito. 3. Lê para mim, Rafael. Eu empolgo aqui e eu esqueço de ler o trem. Associavam a fé cristã com a filosofia grega, na tentativa de conciliação entre fé e razão. Ou seja, entre a filosofia clássica, principalmente a de Platão e Aristóteles. Não, errado. É errado isso. Não tentava associar a fé cristã com a filosofia grega na tentativa de conciliação. Esse era Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Tá. Não, associavam a fé cristã com a filosofia grega, aí poderia facilitar a tentativa de conciliação entre fé e razão, ou seja, entre a filosofia clássica, principalmente a de Platão e de Aristóteles. Se tivesse ali no contexto ali da patrística e da escolástica, seria uma resposta certa. Ô, gente, sabe essa estola aqui que eu estou usando? Ela é diaconal, ela nem é de padre, ela é diaconal. Eu estou usando ela aqui porque, né, para ficar bonito. Vamos lá. Os padres apologistas representam uma primeira tentativa de tentativa de compreender a fé cristã. Os padres apologistas representam uma tentativa de compreender a fé cristã. Acho que está certo. Vamos lá. Entre as alternativas. Eu acho tem que é a 1, letra 2 D. e 3. Acho que é errado. também. Seria a resposta a letra D mesmo. Porque os padres apostólicos, os apóstolos, foram os primeiros, então, ao quê? A pregar a palavra de Deus, né? A pregar e continuar. Os padres apologistas eram filósofos mesmo. E temos vários padres ali que me foge na cabeça. Deixa eu pegar o livro do terceiro ano, tá aqui, quer ver? Aqui no livro do terceiro ano ele destaca mais esses padres, quer ver? Só um pouquinho. Aqui no Você meu... vai chegar a cobrar algum deles, amigo? Na prova? Quem? Só o Platão e... Quem? Os religiosos aí? Algum dos padres. Não, esses padres... Apóstolos. Não, só a patrística e a escolástica, que foi o que mais invoquei, né? Que foi o... Peraí. Tem Tertuliano, tem
Só um segundinho, quer ver? Patrística. O sagrado e o profano. Vê os nomes desses caras? Não tem um. Tem Tertuliano, tem Boécio, tem outros tantos filósofos. Olha lá. Filon de Alexandria, são esses padres, os famosos padres, então, defensores do cristianismo. Então, a resposta certa seria a letra D. 1, 2 e 4. Oi, quem tá falando aí? Fala, Nina. Qual vai, a matéria vai ser só medieval, então? Patrística escolástica. Tá, obrigada. Resurrexit, sit dunisix, aleluia. Vamos lá. Quem quer ler a 3 para mim? Vai pro céu, hein? Ó. Quem lê a 3 vai pro céu. Quer ir pro céu não, gente? Vocês querem ir pro inferno? Não, vamos pro céu. Vamos lá, Nina, lê para mim. Na medida em que? Na medida em que o cristianismo se consolidava, a partir do século II, vários pensadores convertidos à nova fé e aproveitando-se de elementos da filosofia greco-romana que eles conheciam bem, começaram a elaborar textos sobre a fé e a revelação cristã, Nota baixa, seu som. tentando uma síntese com elementos da filosofia grega. Ó, uma síntese, um resumo com elementos da filosofia grega, só que utilizando, então, conceitos agora a partir da filosofia cristã. Continua. Utilizando-se de técnicas e conceitos da filosofia grega para melhor expor as verdades reveladas do cristianismo. Esses pensadores ficaram conhecidos como os padres da igreja, os quais o mais importante a escrever na língua latina foi Santo Agostinho. O Trin Gilberto, fundamentos de filosofia, ser, saber e fazer. Nossa, está tão ruim o seu áudio, você não imagina. Tô escutando é nada. Não E entendi a também no patrística, esse finalzinho. aí? Esses pensadores ficaram conhecidos como os padres da igreja, nos quais o mais importante a escrever na língua latina foi Santo Agostinho. Então, foi uma citação de Gilberto Cotrim. Tá, presta atenção. Alguns livros de filosofia vão falar que a patrística começa lá no primeiro século, tá? Esse terceiro período da filosofia, conhecido como A, escolástica, B, patrística, C, antiguidade Patrística. tardia. B. Letra B, tá? Patrística, tá? Patrística. Então, vamos lá. A gente já fez um de apologista? Já fizemos. Vamos ler esse aqui. Uma das preocupações, próxima questão, hora da oração. Uma das preocupações, na hora que a aula estiver acabando, vocês me avisam, tá? Uma das preocupações da época filosófica constituiu em provar que ideias platônicas ou os gêneros e espécies aristotélicos são substâncias reais, criadas pelo intelecto e pela vontade de Deus, existindo na mente divina. Reflexões dessa natureza foram realizadas majoritariamente no período da filosofia, Medieval. da história da filosofia, conhecido como filosofia medieval. Amém, parabéns, você acertou. Vamos lá, próximo. Questão 6. Rafa sabe tudo, velho. Mas o tio dele é padre, aí. Eu vou contar pro padre Maurício, viu? Se você estiver errando alguma coisa... Justo. Se você estiver errando alguma coisa, eu vou contar pro padre Maurício. Boa, hein? Ai, gente, o padre Maurício, pra mim, cara, foi o meu melhor formador que eu já tive. Meu Deus, que arrependimento. De não ter falado mais coisas pra ele, não.
O cara é caro, viu? Na Idade Média, em meio à desorganização administrativa e econômica e social produzida pelas invasões germânicas e o esfacelamento do Império Romano do Oriente ou do Ocidente? Do Oriente ou do Ocidente? Oriente, não? Hã? Qual que estava se desfazendo? Do Oriente O ou do desfazendo era do Ocidente? Ocidente. O do Do Ocidente estava se Ocidente. desfazendo com as invasões. Tá? Porque o Oriente ele continuou muito tempo ainda. Ele continuou um bom tempo ainda, né? Uma instituição se destacou porque acumulava riquezas provenientes de doações de terras dos fiéis e da vendas de relíquias sagradas. Foi isso um dos motivos ainda também. Só em 1517 que como chama? Qual é o nome daquele filósofo lá? O Lutero vai contrapor a igreja, né? Essa instituição, então, era dominada de Letra E. letra E, Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana. Vamos lá, deixa eu ver essa questão aqui para ver. Não, esse aqui é fácil, esse aqui é do cristianismo, não tem como, né? Porque tá vendo? São questões que estavam todas relacionadas a essa temática que eu já tenho há algum tempo, tá? Vamos lá, esse aqui você sabe que é o cristianismo. Cria uma de Agostinho. Não tem, né? São só 8. Eu não mandei questão extra, não? Acho que não, viu, amigo? Acho Ai, que meu não. Deus. Pior que não vai dar tempo de eu abrir. Não vai dar tempo de eu abrir alguma questão aqui. Não vai dar tempo de eu abrir o coisa, né? Cadê vocês, a apostila de vocês? Só um segundinho. Estava de trabalhar umas filosofias, principalmente a filosofia de... Alguém tem alguma dúvida em relação à patrística, à escolástica, Santo Tomás de Aquino? Entender mais ou menos a questão dos padres, tipo, os padres apológicos. Apologistas. Não, não precisa se preocupar com eles, não. Apologistas. Não precisa se preocupar. Se preocupa mais com a patrística que a escolástica. Com as Fechou. 5 vias de Tomás de Aquino, né? As 5 vias de Tomás de Aquino, elas são importantes, porque elas representam muito aquilo que foi a filosofia de Aristóteles, né? Contingente necessário. Primeiro a via do movimento, a causa primeira, depois a via do movimento. Depois vocês assistem minha aula de hoje para vocês verem. Aqui, ó, uma questão boa aqui, Fechou. ó. Uma questão, só para finalizar, deixa eu ver quanto tempo falta. Falta 1 minuto. Não vai dar tempo, não. Uma questão da página 53. Leia o trecho extraído pela obra Confissões. Sobre a doutrina da iluminação de Santo Agostinho, marque a alternativa correta. Quem nos mostrará o bem? Acho que é a letra B. Você já fez essa? Você tem um tempão aqui. Está com ela aberta? Página 53? Sim. Ouçam a nossa resposta. Está gravado dentro de nós. A luz do vosso rosto, Senhor. Nós que somos a luz que brilha a todo homem, nós somos iluminados por vós, para que sejamos luz em vós, os que fomos outrora trevas. Quer dizer, hoje nós somos luz, porque nós somos iluminados pela essa luz que vem de Cristo, né? E em outro momento nós fomos trevas, porque nós não reconhecemos a presença desse Deus, né? Sobre a doutrina da iluminação de Santo Tomás de Aquino, marca a alternativa correta. Qual que você falou? Acho que é B. A irradiação da luz divina atua imediatamente sobre o intelecto humano, deixando-o ativo para o conhecimento